Bom dia, amados irmãos. Desejo que esse dia seja grandemente abençoado por Deus. Deus encha a sua vida das ricas bênçãos celestiais. Lhe dê um dia de respostas de oração para que Ele seja glorificado em tudo que você falar, em tudo que você fizer, em tudo o que você agir. Eu convido você a estar conosco nesse devocional que nós postamos sempre às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, iniciando o dia na presença do Senhor. Ao final desse vídeo nós iremos orar pelas suas necessidades, pela sua vida, pela sua família, sua casa, seus afazeres, porque a nossa bênção vem do Senhor. A palavra que iremos meditar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 50 a 53. Está escrito: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Esse trecho fala da ascensão de Jesus. Na verdade, a ascensão de Cristo nos coloca num campo de, eu diria, absoluta vitória. O dia da ascensão foi um dia de bênção, porque Jesus ergueu suas mãos, abençoou seus discípulos e lhes deu a última missão. Marcos 16 diz exatamente isso. O dia da ascensão foi um dia de contemplação da sua glória. Ela foi vista uma vez por 3 discípulos, mostra o Evangelho de Mateus no capítulo 17. Aqui, porém, subiu ao céu diante de muitos olhares. Os apóstolos ficaram tão atônitos, tão impressionados, que Deus precisou enviar anjos para consolá-los. Lá no livro de Atos diz exatamente dessa forma. Eles ficaram assim impressionadíssimos. Poderíamos também dizer que no dia da ascensão foi um dia de adoração. O milagre, ele encheu os corações de adoração. E, amados, o nosso coração se enche de alegria, de júbilo, exatamente com a presença do Senhor, com os feitos de Deus na nossa vida. Porque esse dia de ascensão não foi outra coisa senão um dia de grande alegria. Alegria onde houve lágrimas. Os corações estavam cheios de alegria. Eles sabiam que pertenciam ao Senhor e que Ele logo voltaria. Essa comunhão permanente, tão maravilhosa. Eles estavam sempre juntos no templo, a palavra diz isso. Nós podemos confirmar que nessa ascensão de Cristo, o Senhor, Ele havia vencido a morte, a sepultura, e após sua ressurreição, Ele ainda andou por 40 dias na terra e se manifestou frequentemente. Muitas coisas que os discípulos não entenderam antes da sua morte, Ele ainda queria lhes esclarecer, lhes fazer entender, compreender todo o significado, todo o sentido. E naquele dia, acompanhá-lo pela última vez. Os irmãos podem observar, assim com atenção, a própria conduta do Senhor, né? Quando Ele expressa que as suas mãos são mãos abençoadoras. Muitas vezes os discípulos viram o Senhor levantando suas mãos para abençoar. E nessa ocasião, abençoou-os com autoridade especial. Esta bênção ela foi plena, porque diz assim: tudo o que é meu eu lhes dou, lá em Lucas no capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Eu lhes dou a minha vida, meu sangue, meu espírito, meu poder e também minha glória. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, diz isso. Então esta bênção foi a conclusão mais lógica da sua vida na terra. Veio ao mundo para abençoar e salvar, e desta forma deixou o mundo.
Amados, nós compreendemos muito bem que as marcas dos pregos ali tornaram Jesus, eu diria assim, inconfundível. As mãos traspassadas mostram o alto preço que ele pagou na nossa redenção. Ele valorizou a mim e a você de uma maneira muito grande. Aquelas mãos feridas falavam em alta voz. Somente suas feridas foram capazes de curar os profundos ferimentos que o pecado causou. Mãos que trazem direção, mãos que, profundamente tocadas pelo gesto de Jesus, os discípulos acabaram adorando. Somente uma nuvem separou-os do seu Senhor amado. Então, meus amados, eles voltaram para testemunhar dele. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus, ela é vida, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela traz sempre o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia é um livro que traz para nós uma direção, que traz para nós uma história em que o protagonista é Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E nós não ficamos presos à história, nós não ficamos apegados à história. A história, ela chega para nós para nos trazer o conhecimento da verdade. E o Espírito Santo traz a vida dessa palavra, ilumina essa palavra, revela Jesus na palavra. E hoje nós vamos ter um dia pela frente e essa é a oportunidade de saber que Ele vai voltar, a oportunidade de conhecer que Ele subiu, sendo adorado, sendo glorificado, sendo louvado. Houve testemunha, mas Ele também vai voltar. Ele vai voltar glorificado, sendo louvado e adorado. Há muitos que estão dormindo para esse momento da volta de Jesus. Há muitos que estão céticos, não estão acreditando. Mas existe um povo, existe um grupo, existem servos de Deus, existem aqueles que creem na Bíblia, que estão vendo os sinais e estão olhando para o alto, aguardando a volta de Jesus. É por isso que a expressão bíblica Maranata diz: ora vem Senhor Jesus. Ele subiu, mas ele vai voltar, porque é uma promessa da palavra de Deus. E essa promessa, ela soa em nosso coração como uma esperança viva, uma esperança gloriosa. Alguns conseguiram enxergar a ascensão de Jesus. E eu e você vamos enxergar a volta de Jesus. Queremos muito que aqueles que não creem na Bíblia se convertam, se convençam e passem a crer. Aqueles que não acham que é verdade da volta de Jesus, que eles se convertam e passem a acreditar na volta de Jesus. Passem a se preparar para a volta de Jesus. E esse dia é um dia que Deus está abrindo para nós iniciarmos esse dia meditando nessa palavra. Ele subiu, mas ele vai voltar. E eu e você, nós subiremos, nós queremos subir. Nós estamos aqui orando, glorificando aos pés do Salvador, adorando ao Senhor, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas para nós isso não importa. O que é importante para nós agora é estarmos preparados para essa volta. Nós cremos, nós temos fé suficiente que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta, ela é única. Eu convido você a fechar os olhos para nós orarmos nessa hora. Pai, oramos para que a Tua palavra possa confirmar, convencer aquele que ainda não crê,
aquele que ainda não tem fé suficiente, aquele que não tem uma experiência com a palavra viva. Que o Teu Espírito Santo, ao longo desse dia, possa despertar os corações, até mesmo aqueles que já tiveram experiência, mas que estão numa posição de dormir, estão dormindo para a volta de Jesus, estão sonolentos, estão acomodados, que o Teu Espírito Santo possa dar um grande renovo. Os afazeres que temos hoje para desempenhar, nós apresentamos todos diante do Teu altar, e que o Senhor seja glorificado em tudo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas, e assim nós nos encontramos no próximo vídeo.